Essa aqui é a parte principal da leitura. Eu espero que você realmente tenha chegado até aqui nessa leitura. A gente já viu o motivo da tua dificuldade financeira, a gente já viu o que está impedindo você, o que faz você se manter nessa energia, e agora a gente vai ver qual é a solução. Eu pedi muito a Deus que você entrasse nessa leitura, porque nessa leitura aqui a gente vai ver exatamente quais são as respostas do que está travando nesse momento a sua vida financeira. Vez por outra você consegue alcançar um certo resultado, você consegue alcançar um certo patamar na sua vida, mas depois simplesmente parece que cria-se uma bola de neve e tudo arrebenta nas tuas costas, você perdendo aquilo que você conquistou, você realmente se desestabilizando e você chegando à conclusão que novamente você está na lona, né? Precisando de dinheiro, precisando de uma resposta, de uma orientação, e você já está cansado disso. Hoje eu vou abrir a minha mesa para encontrar essas respostas. Eu vou abrir a minha mesa para trazer para você uma orientação. Saber se as suas questões são kármicas, saber se as suas questões são familiares, saber se as suas questões é uma falta de critério próprio, aonde você está desperdiçando o seu dinheiro. Mas também o que é importante aqui é que, independente dos motivos e das razões, o fato é que o dinheiro entra na sua mão e escorre pelos seus dedos como se fosse uma peneira, né? E é exatamente isso, meu querido, minha querida que está aí me ouvindo, que nós hoje iremos resolver, nós iremos elucidar, nós iremos trazer uma resposta gratuita aqui nesse vídeo do YouTube, no canal, para que a gente possa realmente entender o que você precisa e o que você não precisa. Por isso eu já estou aqui com o meu baralho cigano para ajudar você a encontrar essas respostas de uma forma assertiva. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Alane Ramos, mestre em espiritualidade livre há mais de 20 anos, tá? Com mais de 130 atendimentos particulares, e eu já tenho mais de 4 anos aqui no YouTube. Esse é o meu segundo canal. E aqui nesse momento eu quero que você se concentre. Seja muito bem-vindo ao canal Mística Intuitiva, e você se concentre porque a gente vai fazer uma oração. A gente vai fazer uma oração canalizada, uma oração na sua energia, uma oração para que o seu anjo da guarda me traga as suas respostas, me traga os seus direcionamentos. Se você chegou aqui nesse vídeo, a tua resposta vai estar aqui, então tenha um pouco de paciência. Essa leitura é uma leitura direta, não é uma leitura de escolha o seu montinho, porque afinal de contas, a gente, quando está passando dificuldades financeiras, a gente não tem escolha, não é verdade? A única escolha que a gente tem é focar na direção do nosso crescimento. Por isso, se você está nessa energia, se você quer realmente alterar essas condições financeiras, fica comigo até o final, porque você vai sair daqui com um direcionamento, você vai sair daqui com uma resposta, e você vai sair daqui com os conselhos certos daquilo que a espiritualidade quer trazer para você. Sim, a gente vai falar também sobre o orixá que está regendo a sua vida na questão financeira, quais são os seus guias e quais são os seus números de sorte para o mês de março de 2026. Tá? Então você vai sair daqui consciente daquilo que realmente você precisa. Agora, descruze suas pernas, seus braços, feche seus olhos e vamos orar. Vamos fazer uma oração de conexão, sim. Afinal de contas, eu preciso da ajuda da sua espiritualidade para conseguir realmente adentrar os seus registros e entender realmente aquilo que você precisa saber. Oremos. Deus Santo, nesse momento eu peço a Ti paz e prosperidade. Eu peço a Ti também o vigor da alma. E eu peço um recondicionamento da vida financeira dessa pessoa que aqui está vivendo, que aqui está assistindo. Deus, eu peço que essa pessoa que está vivendo dificuldades financeiras, ela seja abençoada,
que os portões da riqueza realmente sejam abertos e ela possa entrar numa mina de ouro e de refazimento, que a sua vida financeira seja protegida, que o seu dinheiro seja realmente resguardado, que aquilo que seja produto das suas mãos seja realmente frutífero e que amadureça de uma forma produtiva, de uma forma completa, de uma forma que vai trazer a ele realmente a satisfação. E que tudo possa realmente ser de uma forma saudável e que porque a gente precisa de saúde para usufruir aquilo que nós conquistamos. Por isso, Deus, essa leitura ela não é uma leitura de escolha seu montinho, porque a gente não tem escolha. A gente tem que seguir na direção do nosso crescimento, do nosso refazimento, daquilo que realmente a gente vai se concluir. E que no final dessa leitura todos nós estejamos aqui munidos das informações corretas para seguirmos adiante. Deus, eu não mereço nada, mas eu lhe peço tudo, porque seu filho disse: persistir em pedir e recebereis. Então eu lhe peço a ajuda do seu Espírito Santo nesse momento para clarear minha mente e a mente de todas as pessoas que estão aqui, para que entre o brilho da iluminação das verdades que aqui serão ditas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim seja, assim é e assim será. Eu agradeço ao anjo da guarda, das pessoas que aqui estão conectadas para que realmente possam assistir. Você tem urgência, você tem senso de urgência, tá? Porque a partir do dia 10 de março, a cigana está me dizendo aqui, algumas decisões, algumas notícias chegarão para você que quebrarão justamente esse teu bloqueio financeiro. Então vamos entender qual é o motivo, qual é as questões. Vamos entender, primeira coisa, o que fez você chegar até aqui, quais foram as energias que fizeram você chegar até aqui com essas questões do teu financeiro bloqueado. Cigana Esmeralda, eu estou aqui com o deck da Cigana Esmeralda, que é a parte da cigana que realmente faz. Caso você queira adquirir, o WhatsApp dela está aqui, ó, no primeiro comentário do vídeo, assim também como o número do meu WhatsApp, caso você queira um atendimento particular ou adquirir algum produto da minha loja. Tá tudo fixado aqui no primeiro comentário. Gente, não caia em golpe. Eu tenho repetido isso porque tá demais, né? Tá demais. Cigana Esmeralda, por que é que essa pessoa que está aqui conectada nessa mesa aqui agora, ela está passando essas dificuldades financeiras? Esse roda-moinho, né? Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. É uma roda viva que vive o tempo inteiro. Você vive numa condição de que parece que toda hora você volta ao início, você volta a estaca zero, né? Você não consegue, e quando você consegue alguma coisa, você não consegue com paz, você não consegue com alegria, você consegue com esforço e dificuldade, né? Então vamos lá. Carta da cegonha, mudanças. Olha, só para confirmar, as mudanças chegam antes de concluir. Eu vou usar aqui um exemplo de aparelho eletrônico, né? Toda vez que já viu aquele computador, aquele PC, aquele notebook que está com defeito, que toda hora se reinicia, ou o celular que toda hora reinicia e você não consegue completar aquela tarefa, é completamente estressante. Eu que o diga, né, que eu trabalho com isso, né? Mas você também sabe o que é isso, sabe o que é um aparelho eletrônico que você precisa. O telefone hoje em dia não é, o celular hoje em dia, ele não é artigo de luxo, é artigo de primeira necessidade. Então quando ele dá de problema, ele traz um problema pra gente, a gente fica com o pé e a mão atado, é ou não é? Então preste bem atenção, que essa primeira carta que vai virar aqui, ela vai dizer para você qual é o motivo que você vive assim, que você vive andando em círculos e nessas dificuldades. E eu tenho certeza que essa resposta vai surpreender você, porque ou vai te trazer um fato completamente novo, ou vai te surpreender, tá? Porque vai fazer assim, nossa, eu já sabia que era isso. Vai te surpreender porque vai te ser uma baita de uma confirmação. Tá preparado? Tá preparado? Se essa mensagem ressoou com você até agora,
Digite nos comentários, eu quero saber. Eu quero saber. Joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa, porque a disposição de saber, a disposição de aprender quais são as nossas dificuldades, abre caminho para a gente liberar as oportunidades, tá? Então digita aqui nos comentários, eu quero saber. Joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Olha, a primeira carta, a carta dos ratos. Ao vivo e a cores aqui para você, né? Mostrando a mesa, mostrando o rosto, mostrando a mão. Aqui, carta dos ratos. Você vive de migalhas da porta da casa para fora. Você vive de migalhas energéticas. Você tem um desgaste energético muito grande. Tudo que vem na sua mão vem já corroído, vem desgastado, porque é resultado de muita luta, é resultado de muita dificuldade, resultado de problemas. É como se você engolisse aquilo que foi mastigado pelo outro. Deu até um nervoso aqui agora, né? Então você já pega só o bagaço da laranja, as proteínas, a vitalidade, os recursos, já foi outro que usufruiu. Já. Então tudo que você faz, você não recebe o resultado por completo. Você recebe as coisas tudo muito porcionadas. Entende? Você vive de migalhas energéticas que acabam trazendo para você migalhas financeiras, migalhas emocionais, migalhas pessoais. E eu tenho certeza que você também tem problema no seu relacionamento. Eu tenho certeza que você também tem problema de relacionamento, porque amor e dinheiro são energias que têm que caminhar equilibradas juntas. Existe um ditado que diz assim: ai, sorte no amor, azar no dinheiro. Ai, sorte no dinheiro, azar no amor. Esse ditado, eu não vou dizer para você que ele está todo certo, tá? Mas ele também não está de todo errado. Existe uma necessidade de um equilíbrio aí. Então, se você tem uma explosão de sorte no campo da sua vida, é porque tem um outro campo da sua vida que está debilitado. Tá entendendo aqui? Tem outro campo da sua vida que está debilitado. Então, existe aqui uma expansão que você tem que ver. Agora, para comigo um pouquinho e pensa, né? Quais foram os resultados financeiros desses últimos 3 meses? De dezembro para cá, quais foram os resultados financeiros? Você teve uma queda, você não teve? Uma queda brusca nos seus resultados financeiros, aonde você teve um momento que você se perguntou se você ia ter recursos suficientes para você arcar com as suas despesas que são normais, as suas despesas que são funcionais. Água, luz, gás, energia, água, luz, gás, telefone, internet. Mas graças a Deus, Deus está ajudando você a contornar esse problema. Então você não concorda comigo que está na hora de você sair desse sufoco? E está na hora de você sair dessa energia negativa que tem justamente dominado e tomado conta da sua vida? Você quer realmente que isso aconteça? Você quer que realmente isso aconteça? Então, meu amor, digita nos comentários aqui qual é a sua dificuldade em entender que esses ratos, eles têm manobrado a sua vida, que eles têm realmente tirado de você a sua consciência daquilo que você realmente pode. Porque quando a gente começa a girar em torno de uma energia tão negativa de desgaste, uma energia tão negativa daquilo que é pouco, a gente começa a pensar pequeno também. Sabe por quê? A gente começa a vibrar negatividade também. A gente começa a vibrar carência financeira e afetiva também. Porque a gente começa a se convencer, de que a gente não é merecedor de ter coisas grandes, que a gente não é merecedor de ter coisas
favoráveis. Eu não mereço nada bom, eu não mereço nada grande. Afinal de contas, a minha vida, ela tem me provado que eu tenho só recebido coisas pequenas. Então, afinal de contas, eu devo ser um anão, né? Um anão nas questões emocionais, nas questões espirituais, né? Nas questões daquilo que realmente se precisa fazer. Me fez lembrar aqui o conto de fadas da Branca de Neve, né? Falei em anão, me lembrei dos contos de fadas da Branca de Neve. Por que eram 7 anões? Né? Por que eram 7 anões? Porque aqueles anões, eles representavam os 7 pecados capitais. Você vê que tem o zangado, que tem o sonolento, que é a preguiça, né? Que tem aquele que come demais, né? Então, tem aquele que é sedutor. Então, ele representa os 7 pecados capitais. Então, qual é, essa carta dos ratos aqui também me fala, qual é a sua tendência negativa? Muitas vezes nós alimentamos sem querer as nossas tendências negativas que fazem com que a gente fique patinando sem sair do lugar. Que a gente fique patinando sem entender as coisas que realmente a espiritualidade está trazendo para você. É por isso que você clicou nessa leitura e é por isso que você precisa assistir essa leitura até o final. Tá? Porque esse conteúdo aqui é um conteúdo que vai mudar a sua vida. E se você quer assistir mais conteúdos como esse, se inscreve, ativa o sino, né? Deixe o seu joinha no vídeo para que essa leitura chegue a mais pessoas. Deixe um comentário sobre o que você está achando desse vídeo. Por quê? Porque aqui a espiritualidade está te entregando respostas. Então a primeira resposta a gente já encontrou. Você vive numa energia de falta, de carência, onde tudo seu aponta para uma debilidade, aponta para alguma coisa que está faltando. É como você vibrasse no fraco. Você tem que vibrar naquilo que é mais forte, tá? Mas antes da gente saber como você vai vibrar no mais forte, para que você possa quebrar essas energias, a gente precisa saber qual é a sua tendência negativa que atrai justamente esses ratos para a sua vida financeira. O que é que você realmente manifesta? Qual é o conjunto de questões, ou qual é a única questão que você manifesta que realmente precisa sair? Porque às vezes a gente tem um pano preto em cima da gente, uma negatividade em cima da gente, que a gente tirando a tampa da garrafa, a gente consegue enxergar aquilo que a mensagem que está dentro da garrafa, o mapa que está dentro da garrafa. Aí a gente começa a desvendar os segredos da nossa dificuldade, né? Porque se fosse fácil, gente, todo mundo resolveria as coisas certas, né? Então, qual é a tendência negativa? Qual é a falha? Qual é a dificuldade dessa pessoa aqui? Qual é o calcanhar de Aquiles dessa pessoa que está conectada aqui comigo, em busca dessas respostas das suas questões financeiras? Vamos lá. Lembrando que essas respostas vão alterar a sua vida de uma forma magnífica a partir do dia 10 de março. Por quê? Porque dia 10 de março é depois do dia 9, que é um portal. Tá? E se você estiver assistindo essa leitura depois do dia 10 de março, ó, você já está sob essa energia que está manifestada. Carta da Torre. Carta da Torre. Essa carta aqui, ela representa o quê? Ela representa você preso dentro de uma condição negativa, aonde você não baixa a guarda para que as coisas, as energias de cura
cheguem até você. Essa carta aqui, ela representa instituições governamentais, hospitais, representa a sua espiritualidade te trazendo a proteção, mas representa também você fechado dentro de si mesmo. Diante das diversas dificuldades e das questões econômicas difíceis que você tem enfrentado, dos seus relacionamentos pessoais muito pesados, né? Aonde você tem que carregar as pessoas nas costas, aonde as pessoas tiram proveito de você, você se fechou. Você está escondido por debaixo de uma armadura, atrás de um muro, né? Segurando algumas questões que você não pode, você acha que não pode se soltar. Você está se segurando, se prendendo. Não, eu não posso soltar isso daqui, porque eu não tenho ninguém com quem contar, eu não tenho ninguém que possa me ajudar, ninguém me entende. E as pessoas, elas não sabem o quão difícil tem sido a minha vida. A sua vida realmente tem sido difícil e você está coberto de razão de você pensar assim. Você está coberto de razão. Porque só quem sabe as dificuldades que você passou é você. Só o mar conhece os seus segredos. Quando você bota a cabeça na cama lá para você dormir, só você sabe como é que você passou o dia, quais foram as decepções que você passou, as dificuldades. Mas Deus também sabe. Deus também sabe que você construiu um muro de proteção em volta de você porque você está cansado de ser roubado. Você está cansado de ser passado para trás. Você está cansado de ser humilhado. Você está cansado de sofrer deboche das pessoas. Você está muito cansado de sofrer ações e atitudes que não tem por que você passar. E com relação a tudo isso, o que a espiritualidade tem dito para você? Tem dito para você que é hora de você se renovar. Existe aqui, a gente estava falando ainda há pouco das 7 pecados capitais. Quais são os 2 pecados capitais que você está esbarrando e por isso você não está conseguindo criar uma energia positiva para manter o seu dinheiro? 2, a avareza e a ganância. Entenda bem, a espiritualidade não está criticando você. A espiritualidade não está dizendo que você é um pecador. A espiritualidade não está apontando o dedo para você. O que a espiritualidade está fazendo para você é te dando uma resposta, te dando uma elucidação com relação a uma questão para clarear a sua mente e fazer com que você possa caminhar a partir de então com mais leveza. Porque é impossível um soldado daqueles romanos, né, cheio como é que se fala? Cheio de peças de uma armadura de aço, correr. É difícil. Eu vou trazer um exemplo mais fácil, né? Um exemplo mais moderno, né? Vamos dizer que você foi no supermercado, né? Você foi no supermercado a pé para comprar uma banana, uma cebola e um caju, vamos dizer assim. Chegou lá, você lembrou que você tinha que comprar isso, e isso tudo resultou em 3 sacolas muito pesadas. Aí você sai contentinho do mercado para tirar as sacolas, né? Só que você mora a uns 10 minutos caminhando do mercado, né? Você sai lá muito bem, só que o contínuo carregar daquele peso vai te cansando. E nesse momento, né, do mercado até chegar à sua casa, quantas vezes você para e bota a sacola no chão para você descansar e você continuar? E isso significa os atrasos. Isso significa a marcha lenta, que quando nós estamos sobrecarregados, quando a gente tem muito medo, quando a gente negativa todas as pessoas que estão ao nosso redor, faz com que a gente não alcance os resultados desejados, né? Você está carregando quantas sacolas? Quantas sacolas você carrega? Digita aqui nos comentários se você consegue identificar já quantas sacolas pesadas você carrega, que está fazendo com que você diminua o ritmo das suas conquistas, fazendo com que você ande em círculos.
sem sair do lugar. Então aqui a gente já viu qual é a energia que está atrapalhando você. Nós já vimos uma tendência e o motivo dessas energias. E agora a gente vai para a parte mais importante, que é a parte de entender o que é que você tem que fazer para você poder realmente se revitalizar e chegar aonde você precisa. Siga, Esmeralda. Essa aqui é a parte principal da leitura. Eu espero que você realmente tenha chegado até aqui nessa leitura. Porque aqui a gente já viu o motivo da tua dificuldade financeira, a gente já viu o motivo da tua dificuldade financeira, a gente já viu o que está impedindo você, o que faz você se manter nessa energia, e agora a gente vai ver qual é a solução. Siga, Esmeralda. Qual é a solução dessa questão para o pessoal que está escutando essa leitura, que veio atraída pela espiritualidade, porque nada é por acaso. E não é por acaso que eu abro a leitura com uma oração. Vamos lá. Carta dos Peixes. Olha, essa é a carta que me fala de abundância, que me fala de dinheiro, que me fala de prosperidade. Dinheiro, eu aprendi com um colega de trabalho no início dos anos 90, que dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Olha a mudança de olhar, olha a mudança de perspectiva, olha a mudança de vibração. Você precisa alterar a sua vibração, você precisa alterar a força que ativa a sua mente. Você precisa ter alvos meritórios, você precisa ter o direcionamento certo. E como que você vai fazer isso? Primeiro, para você tirar esses ratos da sua vida, você precisa ter uma concentração e uma limpeza energética. É você ter pensamentos positivos e você começar a fazer o Ho'oponopono, né? Sinto muito, me perdoe. Eu sou grata e eu te amo, né? Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. O Ho'oponopono, ele vai mudar uma vibração energética na sua mente. Que esse Ho'oponopono você vai fazer direcionado a você. Sinto muito por ter permitido que essas coisas acontecessem comigo. Me perdoe por eu ter tomado algumas atitudes e ações que me prejudicaram, né? Olha só. Né? Sinto muito, me perdoe, sou grato por estar vivo e consciente das minhas dificuldades, sou grato por Deus me trazer uma leitura igual a essa, né? Onde abriu os meus olhos para eu fazer aquilo que realmente eu preciso, e eu me amo, o amor próprio, ele é a fonte do amor geral, né? O amor, se você não ama a si mesmo, é impossível você amar o outro ou amar as condições, amar a natureza, né? Tirar proveito daquilo que realmente quer. Levante de manhã, agradeça ter acordado, fique de frente para o sol e agradeça, né? Sol, muito obrigado por eu ter conseguido enxergar a sua luz hoje, porque muitos desejaram e não conseguiram. Muito obrigado, Pai, por eu ter mãos e braços que eu posso trabalhar, enquanto muitos, né, não carecem dessas habilidades. Obrigado, Pai, por eu ter pernas e pés que me levam aonde eu preciso chegar, porque muitos precisam de rodas para poder sair, se mexer, depende de outras pessoas. Obrigado, Pai, pela saúde que eu tenho, a relativa saúde que eu tenho, paz mental, as minhas faculdades mentais equilibradas, meus olhos que são a janela da alma, para que eu possa realmente viver. A Ti eu agradeço todas as coisas, assim seja, assim é e assim será. Tem também um mantra, escreve isso aqui, né? Um mantra canalizado para você. Canalizado. Não me manda mensagem no WhatsApp perguntando, porque essas mensagens todas são canalizadas, né? E aqui eu vou deixar de presente para você uma leitura que eu deixei sábado passado, falando sobre realmente depois do dia 28 de fevereiro, que
A gente está em pleno Mercúrio retrógrado. Olha só, a Cigana Esmeralda te trazendo leituras continuadas, porque o universo é contínuo. A nossa estruturação e o nosso saber não são mensagens soltas na nossa mente. O universo é tudo amarradinho, né? Então, vou deixar aqui de presente, sabe por quê? Porque tem lá no final um mantra maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai gostar. Não saia desse canal sem assistir, tá? Estou deixando de presente para você. E caso você queira entender também quais foram as energias, como esse eclipse do dia 17 de fevereiro alterou nossa vida, vou deixar também de presente para você poder realmente assistir, você se beneficiar e você chegar exatamente aonde você precisa chegar, tá? E assista as leituras semanais do seu signo aqui no canal também. Aí, o que eu vou falar para você? Aqui você precisa de um banho de erva também, porque você precisa deixar a sua matéria mais leve, corpo são, mente sã, espírito sadio. Penso, logo existo, desejo, logo conquisto, né? Penso, logo existo, desejo, logo conquisto. Digita isso nos comentários, caso você queira gravar isso na sua mente, tá? Então tome um banho, né? Que tem até aqui na minha lojinha, né? Clica aqui no primeiro link, um banho de Artemisia com calêndula, para atrair a prosperidade, o dinheiro, né? Atrair boas energias. Mas se você quiser comprar Artemisia e a calêndula, compre, né? Macere numa água, numa bacia, né? E pode jogar na cabeça a Artemisia com a calêndula, tá? Não tome banho de higiene antes, faça uma quantidade grande para você já se molhar, se ensaboar com sabão da costa ou então com sabão de coco e se enxaguar. Vista uma roupa clara, deite e vai dormir. Amanhã você vai ser uma outra pessoa. Amanhã você vai ser uma outra pessoa, tá? Ser uma outra pessoa se você seguir essas dicas aqui. Na minha lojinha tem vários tipos de banho diferentes, com a facilidade de você só ferver a água e colocar, né? Vamos facilitar a vida da gente, que é muito corrida. Mas eu falei para vocês que eu ia falar os números da sorte do mês de março de 2026. Cigana Esmeralda, quais são os 3 números da sorte que a pessoa que está aqui, ela deve vibrar? Ela deve vibrar. Vamos lá. Número da sorte, número 11, que é o número mestre. Olha, número 11. Desculpa, número 16. Tá? 11, 16. Ela tá pedindo para tirar do meio do deck. Número 15. O número 15. Todas dezenas, né? Todas dezenas compostas, né? O número 11 é a carta do chicote, né? Você tem que assumir os riscos e o controle das situações. Nada mudará se você não mudar, tá? A carta 15, a carta do urso. Você tem que sair dessa situação como se você já tivesse se entregado. Aqui é como você está com uma sensação inconsciente de que não tem o que você fazer mais. Então você tem que sair desse lugar e se mostrar, assumir que você é um grande predador, uma grande pessoa que vai negociar com a sua espiritualidade para você sair dessa condição. A carta dos peixes me fala de uma necessidade de alterar a sua vibração. E a carta do urso é o grande comedor de carne, né? É o grande predador. Então, se torne aquela pessoa que vai em busca, use as suas limitações, a sua tendência à avareza e à ganância para atrair clientes, atrair aquilo que você precisa, não para repelir. E a carta da estrela me fala do seu brilho pessoal e a sua conexão com a sua espiritualidade. Você tem um brilho fora do normal. Você tem um brilho único, entendeu? Que faz com que as pessoas invejem você, faz com que as pessoas queiram estar no seu lugar e faz com que as pessoas te deem, sabe o quê? Respostas e conselhos justamente para afastar você da sua espiritualidade, tá? Agora vamos ver qual é o orixá, qual é o guia
né? Qual é o ser que está realmente guiando aqui a sua vida nesse momento? Vamos ver aqui. Carta do jardim. Olha, carta do jardim. O jardim representa plantas, ervas, flores, né? Representa a sua aparência pública, representa aquilo que você é, representa a imagem que as pessoas estão tendo de você. Mas, como me representa também muita a popularidade, representa também muita claridade, né? E representa também o fundo da floresta. Tá vendo que aqui atrás tem uma floresta? Então aqui o que tá trabalhando muito para você encontrar essa cura é o orixá Ossan, tá? O pai das ervas, né? Tome banho de ervas, se cure, acenda uma vela verde para atrair essa melhoria, porque você está um pouco atarracado, a sua vida financeira está doente e precisa de uma cura, tá? E esse orixá vai ajudar você nessa cura com prosperidade e propriedade, tá? E se você realmente quer ser curado financeiramente, tá? Siga essas dicas aqui. A espiritualidade, ela não joga pérolas aos porcos. Se você tá nessa leitura é porque você tem coisas aqui que você precisava ouvir. Teve coisas que você não aceita, teve coisas que foi difícil você entender, assista a leitura de novo, porque pode ser o seu inimigo interior trabalhando para você não encontrar as respostas ou você não aceitar um novo caminho na sua vida, tá? Agora vamos ver aqui qual é o mestre de luz, também da parte da cigana, esse tarô, tá? Esse oráculo. Vamos ver qual é o mestre de luz que vai realmente trazer para você aquilo que você quer. Aqui eu vejo muitas mães desgastadas, né? Porque se dedicaram muito para criar os seus filhos e agora os filhos abandonaram. Eu vejo muitas pessoas sozinhas que por conta de uma carreira, em busca de uma carreira, para conseguir sair de uma situação financeira difícil, estão sozinhas. Calma, a espiritualidade sempre tem uma resposta, tá bom? Abrande o seu coração. E compartilhe essa leitura com alguém que você acha que deve ser importante. Coloque lá no seu status do WhatsApp, tá? Olha, concentração, Elohim à vista. Elohim é Deus, né? Aqui, ó, tá vendo o olho? Aqui, eu esqueci o nome desse olho. Se você lembra, coloca aqui nos comentários que eu vou vir aqui para ler. Esqueci o nome desse olho, meu Deus. Olha, foi ficando totoca, né? Aqui, concentração, foco, concentre-se, Elohim à vista. O olho de Deus, Deus está observando você, tá? Isso aqui é aquele olho que tudo vê, né? É aquele olho egípcio, né? Eu esqueci o nome que dá. Meu amor, a gente tem um encontro marcado todo sábado. Às 18h45 a gente tem essa leitura, que não é uma leitura de signos, é uma leitura geral. Eu aguardo você, tá? E se você tem algum impedimento na sua vida amorosa e você quer que eu faça uma leitura falando exatamente da sua vida amorosa, digita aqui nos comentários, tá? Quem sabe, né, a espiritualidade não te manda uma mensagem direta. Muito obrigada por tudo, até a próxima. Se inscreva, ative as notificações e deixe seu joinha, tá? É um prazer estar semanalmente aqui com você. E desculpa qualquer coisa, tá? Porque a gente não é boneco de mola, tá bom? Fica com Deus, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Tchau.